Bom, boa noite a todas e todos. Meu nome é Bruno. Hoje a gente vai debater o Centro e a Metrópole. E para isso a gente convidou a arquiteta Letícia Tabachi e o economista e professor da UFES, Ednilson Felipe. Vou fazer uma pequena apresentação aqui do que é o projeto A Partir do Centro, das atividades que a gente fez e do que está previsto ainda para acontecer esse ano. Depois a gente dá início com os nossos convidados. Bom, o projeto A Partir do Centro é um projeto sem fins lucrativos, projeto cultural sem fins lucrativos, né, que tem como parceiros o Governo do Estado do Espírito Santo, através da Secretaria de Cultura, o Sesc Glória, a Universidade Federal do Espírito Santo e a Marca Ambiental. Esses aqui são os membros do projeto, que muitos de vocês já conhecem. Esses são nossos eixos temáticos. Esses eixos são uma tentativa de organizar as ideias para chamar os convidados a debater as questões relacionadas à cidade, mas eles, em muitos momentos, se cruzam e se tocam, né? Em 2019, quando começamos a organizar o A Partir do Centro, a gente começou a elaborar, a realizar uma série de entrevistas com personagens que viveram a história do centro, no seu auge, muitos deles que estão aí para contar essa história ainda. Então, uma tentativa de resgatar a memória do centro e com aqueles que ainda estão aí para contá-la, né? A maioria delas foi feita no Sesc e uma foi feita externamente com o auxílio da TV UFES. Essas entrevistas a gente está trabalhando agora para disponibilizá-las, né, nas nossas redes sociais, em trechos aí no Instagram, alguns a gente já compartilhou, da Gleice Coutinho, né? E no YouTube provavelmente a gente vai compartilhar as entrevistas completas. Aqui algumas imagens desses eventos, da preparação e das entrevistas, né? Em 2020 a gente pretendia fazer uma série de eventos presenciais que foram interrompidos com a pandemia, né? Então, na verdade, a gente só conseguiu realizar a abertura no dia 12 de março, e foi com Paulo Mendes da Rocha no Palácio Sônia Cabral, e reuniu cerca de 400 pessoas. A partir daí, com a pandemia, nós focamos no trabalho nas nossas redes sociais, no Instagram e no nosso site, vocês podem acessar, partidocentro.com. Tem uma série de relatos do cotidiano, tem espaço para publicação de projetos, de artigos. Então, você pode ver todas as publicações que estão no Instagram, estão lá também. Aqui tem uma lista de pessoas que já contribuíram com a gente, que enviaram contribuições, né? E também realizamos uma série de eventos online, né, que foi a alternativa que todo mundo encontrou para se reunir nesse momento. Então, o primeiro deles foi com a professora Marta Zorzal, e teve como convidados o Luiz Fernando Barbosa e o André Ricardo Pereira. Depois, com a professora Marta Campos, a gente fez um evento sobre Cidade de Porto, com a participação da Flávia Nico e da Patrícia Stelzer. Esse evento com o Perli Cipriano teve que ser adiado, a gente deve programar uma data futura. Território e Patrimônio com a professora Renata Hermani e com a participação da Latussa Larange e da Tatiana Canissali. Da Casa Futuro, da Casa Cidade sobre o Futuro, com a professora Clara Miranda, a Cristiane Martins e o Vitor Burgo. Renovação socioeconômica do Centro de Vitória com a economista Eduarda Larroque. Da Casa Cidade, Desafios Profissionais, com a Liane de Stefani e o Geraldo Lino. Corpo Cidade, com a professora Eliana Custer, a Débora Sabará, a Crislane Zeferina. Cidade e Cultura, com o Saulo Ribeiro, a Camila Benezati, a Rosilene de Sá e a Stael Majeski. E hoje nós vamos debater o Centro e a Metrópole, uma alternativa à retomada econômica. Para isso nós convidamos o Ednilson Felipe e a Letícia Tabachi. O formato, cada convidado vai ter 20 minutos para fala. No final a gente faz uma rodada de perguntas aí, vocês podem fazer a pergunta pelo chat. Quem quiser, a gente pode abrir o microfone no final, para vocês falarem também.
No mês que vem, a gente deve fazer um outro encontro a partir do centro, ainda a data vai ser definida e vai ser divulgada nas nossas redes. E o nosso encontro de encerramento deve ser realizado em novembro. Vou interromper aqui agora. Júlia, está aí, Júlia? Bom, Oi. O tema de hoje surgiu de uma percepção de que o centro representa, de certa maneira, as transformações ocorridas no processo de metropolização da cidade de Vitória. Desde sua formação, seus processos internos locais estão muito ligados às dinâmicas regionais e externas. Assim, não há como pensar o centro sem discutir as relações com a região. Para nos ajudar a elaborar algumas dessas questões sobre a relação centro-metrópole, desenvolvimento local, desenvolvimento regional, e em busca de uma alternativa à retomada econômica, nós convidamos a Letícia Tabaque Silva, que é doutora em Planejamento Urbano e Regional pela Universidade de São Paulo, mestre em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal da Bahia, e graduada em Arquitetura e Urbanismo pela UFES. Letícia também coordenou a elaboração do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da região metropolitana. E convidamos o professor Ednilson Felipe, que é doutor em Economia pela UFRJ, professor do doutorado em Economia e do mestrado em Engenharia e Desenvolvimento Sustentável da UFES, coordenador do Centro de Pesquisa sobre Desenvolvimento do Espírito Santo e co-coordenador do Observatório do Desenvolvimento Capixaba. Onde é que eu estou aqui que eu já me perdi? Bom, voltei. Então, sem mais, já falei demais, vou passar a palavra aqui para Letícia Tabaque. Deixa eu passar o comando aqui para ela. Boa noite. Agradeço o convite do Bruno e do Kleber, né? Oportunidade de debater sempre muito bom. Então, eu imagino assim, eu vim pelo que a gente conversou, né, Bruno e Kleber, é uma conversa, né? Não tem nenhum objetivo de expor muitas argumentações, verdades, mas a gente foi conversando, eu construí a minha apresentação com base no trabalho que a gente fez do PDUI, como o Bruno falou, do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, e algumas reflexões que eu já vinha fazendo, fiz no doutorado, para a gente fazer esse bate-papo, né? Eu organizei uma apresentação porque eu preciso me organizar, então, para poder organizar a minha fala aqui, vou passar para vocês. Pretendo ser bem rápida também, para a gente ter mais tempo para poder conversar depois, né? Boa tarde, dona Clara. Michele, do Banco Itaú Vermelho, tudo bem? Olha só, eu estou no meio de uma palestra, eu estou ouvindo a palestra. Agora, no momento, eu não posso. Tá bom, obrigada, tchau. Bom, já está compartilhada, vocês estão vendo? Sim. Bom, eu organizei esses 3 temas para falar, né, brevemente, assim, sem grandes aprofundamentos em cada um deles, mas para pontuar mesmo a apresentação. Então, primeiro eu quero falar dessa relação centro e região metropolitana, né? Na verdade, a minha ideia é falar mais o que a região metropolitana trouxe, né, para o centro, muito mais esse impacto de ter se tornado região metropolitana e como que ficou o centro com isso. Vou falar um pouco dessa expansão da centralidade, principalmente na cidade de Vitória, né, e também o que acontece com o centro. E essa proposta de retomada econômica, na verdade não é uma proposta, mas um diálogo sobre essa retomada econômica no centro, do centro. Então, primeiro, o centro e a região metropolitana. Então, só também para pontuar muito rapidamente, né, a gente tem a nossa região metropolitana da Grande Vitória formada por esses 7 municípios, né, ela foi constituída em 1995 e inicialmente eram só 5 municípios, Cariacica, Serra, Viana, Vitória e Vila Velha. Em 1999 é incluído o município de Guarapari e em 2001 incluído o município de Fundão.
E o sistema gestor, né, dessa região metropolitana, ele só é conformado em 2005, quando a gente tem o conselho e o fundo. E só em 2017 que a gente passa a ter um plano também metropolitano. Então, só situando essa data, que a partir de 95 a gente tem uma região metropolitana instituída, né, por lei. Essas imagens eu só quis mostrar que o centro é realmente um ponto de partida, né? São imagens de uma pesquisa desenvolvida pela professora Clara, na UFES, né? O projeto Bahia de Vitória, que eu tive a oportunidade de ser bolsista ainda dela na época, no início dessa pesquisa. Então, a gente tem, nesse primeiro aqui, em 1910, mostrando que o nosso núcleo, né, a infraestrutura era localizada bem no centro mesmo de Vitória. O nosso núcleo começa, né, urbano, começa por aí. Obviamente, tem as questões, Vila Velha também é o núcleo, foi descoberto por lá, mas, assim, o ponto, né, forte é a gente falar do centro de Vitória, então, estou falando, né, vou pontuar mais no município de Vitória inicialmente, para poder mostrar essa questão do centro, mais essa parte inicial. 40 anos depois, a gente já tem, se olhar, não sei se vocês estão conseguindo ver bem, mas se você olhar essas linhazinhas laranjas, né, sobre o verde, a gente tem essa ampliação dessa infraestrutura e como a cidade vai crescendo, né, já para essa parte noroeste, né, do município. E em 1990, aqui ainda, em 1950 ainda, dentro da ilha de Vitória, e 40 anos depois, em 1990, como a gente já tem o município de Vitória, né, bem infraestruturado, e esse aumento, né, da área urbana e da cidade, né, de Vitória. E aí, o que eu queria falar? Que esse processo, como eu disse, né, que eu vou falar mais da metropolização e o centro, esse processo de metropolização, ele torna essa questão da centralidade, ela ainda mais complexa, né? Falar de centralidades é complexo, mas quando você tem uma região metropolitana, ela é mais complexa. E eu uso para isso o autor, o Frugoli, que é um professor da USP, né, do Centro de Ciências Humanas de lá, que ele fala dos novos centros ou subcentros, eles surgem em complementaridade ao centro tradicional, né? Então, a gente tem o centro tradicional, vão surgindo novas centralidades que muitas vezes elas são complementares, mas que elas também podem competir com esse centro tradicional. Normalmente, a fuga de empresas e deteriorização urbana do núcleo original. E também mudanças da composição social da população que habita esse centro tradicional. Isso ele fala, né, de cidades brasileiras, o Frugoli estuda a centralidade, né, a expansão da centralidade na cidade de São Paulo, mas a gente pode ver que se aplica muito bem à questão do centro de Vitória. Então, vão surgindo novos centros, outros subcentros, a fuga de empresas, né, e deteriorização desse núcleo original, e também há uma mudança dessa composição da população que habita, né, o centro de Vitória. Sobre a expansão da centralidade, queria começar falando dessa questão da infraestrutura. Então, o Estado, ele implanta a infraestrutura. Então, como a gente viu naquele mapinha, né, novos arruamentos, e com isso toda a estrutura sanitária que vai sendo criada, ampliada. E aonde existe infraestrutura, existe cidade, então por isso a cidade vai crescendo também, né, porque vai acompanhando, cada ruazinha se abre, um comércio, uma rua, uma casinha, enfim. E o preço da terra ela é maior. Então, aonde há infraestrutura, onde o Estado aplica, investe o recurso público para fazer infraestrutura, esse preço da terra aumenta, porque ele tem ali condições melhores de habitar, de comercializar, enfim. E quem se apropria dessa área, dessa terra infraestruturada é o mercado aí da elite, né, porque é o mercado que tem poder aquisitivo para comprar essa terra de maior valor. Então, o que acontece? O mercado ele acaba se apropriando das áreas mais valorizadas e mais bem servidas da cidade. Aí uma discussão longa, que eu e Bruno temos, já fizemos algumas vezes e a gente ainda precisa esticar essa conversa, né, Bruno? Mas onde a gente tem autores que falam, por exemplo, o Raimundo Faoro, eu não vou ficar entrando em detalhes aqui muito teóricos, mas a gente tem uma contraposição entre o Raimundo Faoro e o Gessé Souza, né, quando o Faoro fala que é o Estado que é mais o culpado, digamos assim, né, porque ele é o responsável, né,
porque ele leva a infraestrutura e acaba o mercado dominando, e o GSE vem falar que, olha, para de dizer mal também, não é só o Estado, é o mercado que se apropria dessa relação e acaba utilizando, né, esse espaço da cidade de forma mais privada. Então, essa questão de uma apropriação do bem público por interesse privado. Mas essa é uma longa discussão, né, nem quero entrar, mas só quis citar que existem teóricos que falam sobre isso. E o que eu falo é que o Estado precisa regular essa ação do mercado, então, seja ele ou não, né, que se apropria de forma privada, mas ele precisa regular. Se é ele que faz essa infraestrutura, ele precisa regular para que essa área infraestruturada consiga realmente servir a todos. E se a gente olhar, aqui é um mapa que eu tirei do PDUI, né, desse Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, onde aponta as centralidades. E aí eu fiz um recorte mais para o município de Vitória, e a gente tem aqui o centro de Vitória, né, como a maior bola, ou seja, a maior centralidade, e também a parte da Enseada do Suá, né, Praia do Canto, da Enseada do Suá e da Praia do Canto também, e além de outras centralidades, subcentros em outros municípios também que vão surgindo. Depois eu apresento um mapa maior da região metropolitana. E aí, se a gente olhar, né, numa linha histórica, assim, tínhamos o centro de Vitória, né, que começa lá, né, como em 1910 já existia essa centralidade. Em 1993, essa área que foi infraestruturada, como eu mostrei naquele mapa anterior lá, né, que a infraestrutura foi crescendo, vai para a Enseada, e depois sai da ilha e vai também para a região continental, ela recebe o Shopping Vitória, em 1993. Então, ou seja, criou-se uma infraestrutura e realmente o mercado privado, de maior poder econômico, aí se apropria dessa área infraestruturada e o que faz? Constrói ali um shopping. Esse shopping concentra uma série de comércios e de serviços que acaba tirando, então é uma nova centralidade que começa a surgir aí, que ela acaba tirando um pouco ou bastante daquele comércio que já existia no centro, porque ela começa a concorrer, não é tão complementar, ele acaba sendo um pouco concorrente. E em 1992, então isso foi iniciativa privada, né, se apropriando desse espaço público infraestruturado. Mas a gente tem também o Estado, que levou a infraestrutura e que também leva para essa área a Assembleia Legislativa, um prédio público que concentrava também uma circulação no centro, que anteriormente era no centro, e eles concentravam ali funcionários, pessoas que iam lá, né, que vão atrás dos serviços, e ele também começa já em 1992, já fixa a ideia de fazer essa assembleia na Enseada, em frente ao Shopping Vitória, valorizando ainda mais, elevando ainda mais serviços, fortalecendo essa nova centralidade. Ele só é concluído em 2000, né, mas a gente já vê que em 1992 já havia essa decisão, que é uma decisão do Estado. Junto a isso, teve também a Praça do Papa na mesma região, né, isso tudo nessa região da Enseada. O que essa Praça do Papa traz, além de um embelezamento, de ter área verde? Ela traz algo que eu considero importante e a ser considerado, que é a questão do grande estacionamento também que ela tem ali, né? Uma área livre que tem uma área de estacionamento muito grande, o que muitos reclamavam de faltar no centro de Vitória, né? Qual era a grande questão também? Então, essa nova centralidade dessa década de 90, que vai, final de 90, e que vai se consolidando, ela requer um novo espaço que não mais veloz, que tenha lugar para o carro, que você acesse mais rapidamente, que tenha um embelezamento, uma modernização, que o centro já não trazia mais. Então, essa centralidade, ela deixa de ser, essa centralidade do centro de Vitória, dessa região do centro de Vitória, ela deixa de ser interessante nesse momento econômico, quando o mercado se volta para a atração de multinacionais, não é só mais a questão dos commodities, do minério de ferro, mas o Vitória e o Espírito Santo, ele quer se mostrar de uma forma mais moderna para atrair novos investimentos, é um novo mercado. E aí, mostrando aqui já o mapa inteiro da região metropolitana, a gente vê outras centralidades também Serra,
a gente vê que a existência de outras centralidades, ela é saudável. Então, eu não estou dizendo aqui, não poderia ter outro centro, o problema é ter outro centro se formando, é o Estado crescer, que vai fazer com que essa região, com esse centro de Vitória, ele se deteriore, perca a sua potencialidade. Então, é saudável que tenha a existência de outras centralidades da região metropolitana, né? Porque ela desconcentra fluxo, mercadoria, então não fica todo mundo tendo ido para o mesmo lugar, os comércios, os serviços focalizados, centrados numa mesma região, né? Ter outros centros é importante para que as pessoas não precisem se deslocar tanto, que a gente tenha uma desconcentração do emprego, né? Que a gente tenha uma desconcentração dos serviços, com isso as pessoas se desloquem menos. Então, a gente já colocou isso também no PDUI, que era importante fortalecer as centralidades existentes e potencializar as novas. Então, assim, fortalecer as existentes não significa, né, um deslocamento das centralidades, né? O que ocorreu no centro foi em grande parte, um deslocamento da centralidade, que ela pode causar a perda do dinamismo dos centros antigos em prol dessa valorização de novas áreas, que leva não só o mercado, mas leva também o deslocamento de pessoas para essas novas áreas, né? Pessoas que vão em prol de áreas mais modernas, áreas mais acessíveis, eu chego lá mais rápido, eu chego dali no aeroporto mais rápido, né? E esse contexto dessa cidade que é mais moderna e que precisa de maior velocidade, de mais vidro, né? De mais embelezamento, do que um embelezamento diferente, moderno, né? Que não corresponde ao centro, passa a acontecer nesses anos 90, nesse contexto de cidade global, né? E onde a gente tem uma série de planejamentos estratégicos, não só do governo do estado, mas também dos municípios, com essa ideia de tornar a cidade mais moderna. E, por fim, bem rapidamente também, essa questão da retomada econômica do centro, o que eu coloquei aqui para a gente discutir. A gente colocou também no PDUI que o dinamismo de uma cidade ela é fortemente relacionada à diversificação das atividades econômicas, né, e da população daquele local. Então, ter uma diversificação de atividades econômicas e ter uma diversidade também de população existente e também o adensamento, uma densidade habitacional é importante para se ter uma dinâmica da cidade, desse local. E aí eu coloco 3 pontos aqui de livre pensamento, né, para serem criticados, para a gente falar mesmo depois, 3 pontos a serem considerados para uma possível retomada econômica. Então, o que é necessário? O desejo do Estado, né, o Estado, por exemplo, o Estado querer retomar, por exemplo, os prédios públicos para essa região, porque ele retira, quando ele retira uma série de pessoas, de serviços, porque não é só a função do serviço público, mas sim tudo que gira ao redor dele, como, por exemplo, restaurantes, concertos de coisas, que as pessoas que estão trabalhando para o serviço público almoçam lá, né, vão ao banco lá, precisam resolver um problema na farmácia ali, enfim. Né? Então, a questão dos prédios públicos, onde eles estão localizados, é muito importante para essa diversidade de atividades. E o investimento em infraestrutura. Porque se o Estado deseja retomar o investimento em infraestrutura, mas o centro tem infraestrutura? Tem, mas precisa ser melhorada. Né? A questão do acesso, não vamos dizer aqui que a gente vai querer abrir o acesso para o automóvel, mas como a gente pode melhorar a acessibilidade do centro? Né? Como eu posso melhorar as áreas de lazer do centro? Então, essa infraestrutura, sendo também desejada pelo Estado e aplicada nessa região, ela vai atrair a diversidade de atividades, né? Vai atrair também as pessoas para habitar no centro. Então, um desejo do Estado é um ponto, a diversidade de atividades, ela pode acontecer a partir desse desejo, dessa iniciativa do Estado, desde a retomada de prédio público até a infraestrutura que atraia, como também, aí eu acho que o Ednilson vai poder falar muito mais, a partir de incentivos fiscais, e a questão do habitar o centro, né, você levar mais população, porque a gente tem, eu vou mostrar depois, uma série de edificações vazias, que habitando essa região, elas necessitam também de uma série de atividades que vão dinamizar esse centro, como, por exemplo, né, a questão do lazer, a questão do comércio, a educação, a saúde, trabalho, cultura, segurança, que é uma outra infraestrutura que também o Estado, né, deve investir. Então, a utilização de instrumentos já existentes, legais, né, para
possibilitar essa retomada do habitar no centro, né? Não vou dizer que não habita, muita gente ainda mora no centro, mas que ainda pode ser aumentada, né? Potencializada. Então, esses 3 pontos eu coloco como pontos importantes para essa retomada econômica. E aqui eu peguei um dado, que foi um levantamento feito pela Macentro, BR Cidades, Defensoria Pública e a pós-graduação de Arquitetura e Urbanismo na UFES, onde eles mapearam uma série de edificações vazias, de imóveis vazios no centro. Então, a gente tem um total de 127 imóveis por esse levantamento, né? Até quando eu fui usar o dado, né, me disseram, olha, é um dado que a gente fez um levantamento a partir de um questionário, mas é um dado, né? Pode ser maior, pode ser menor, a gente sabe que precisa verificar essa questão de imóvel desocupado, vazio, tem que saber se ele é possível de ser utilizado, qual é a condição, enfim. Mas é um dado que chama a atenção, né? E principalmente se a gente olhar como ele se espacializa nessa região central. E é importante atentar para isso, para que se possa utilizar e retomar, fazer com que as pessoas queiram voltar para esse centro, né, para esses imóveis vazios. E um outro ponto que eu queria abordar é a questão dos morros do centro de Vitória e o poder local. Gente, como eu falei inicialmente, né, como a infraestrutura faz com que o valor da terra cresça, o que acontece? Existem áreas vazias com infraestrutura, né? Porque as pessoas têm um valor caro, a terra tem um valor caro, não é todo mundo que pode comprar, tem gente que guarda para especular, para vender quando tiver melhor, enfim. Né? Então, existem áreas vazias infraestruturadas e existem áreas que estão altamente adensadas, como os morros, né? Que são precárias e que têm, porque elas não têm a infraestrutura adequada, e elas têm o menor valor da terra. E por isso a gente tem uma grande população que habita nessas áreas mais precárias. E aí eu trouxe como exemplo dados do censo, que 2010 ainda, porque é o que traz o dado por bairro, usei né, esses 3 morros que ficam aí mais nas proximidades, Fonte Grande, do Moscoso e Piedade, poderia ter usado ali Santa Luzia, mas enfim, eu peguei esses 3 só para mostrar que só ali, né, pelo dado do censo de 2010, a gente tem 2.349 habitantes. Né? Então, como a gente tem aí uma população que precisa ser considerada, né? Elas estão aí à margem por uma herança, né, de um país colonizado, escravocrata, onde a gente tem essa desigualdade social muito acentuada, mas é uma população ativa e que pode muito auxiliar nessa retomada, né, não só econômica, essa retomada da vitalidade. Nem gosto de falar essa palavra vitalidade, porque eu acho que o centro ele é muito vivo, tem muita coisa acontecendo, mas que pode auxiliar tem esses vazios, né, ocupados. Por que não, se há habitação precária aqui em cima, por que não utilizar esses imóveis vazios lá embaixo para essas pessoas também? Tem muita, não dá para a gente generalizar que a população que habita os morros são toda precária, todos os imóveis são precários, mas a gente sabe que tem uma condição muito precária lá, sim, e que poderia ajudar, auxiliar a potencializar, né, esse centro de Vitória. Então, o que eu coloco em relação a né, a população? Considerar esses habitantes, o potencial artístico, cultural, econômico e social dessa população, que eu percebo, se eu estiver equivocada, me ajudem, mas que ela é muito pouco escutada quando se fala em centro de Vitória. Empoderar as iniciativas locais, né? A pandemia mostrou que eles têm uma mobilização muito rápida e muito eficaz, né, naquilo que eles fazem, na autoajuda e também nas iniciativas, na criatividade. E dar acesso a todos os serviços, a tudo aquilo que existe no centro, né, lazer, escola, comércio, né, aos bares, enfim, às ruas, dar acesso a essas pessoas a esses espaços formais da cidade. Porque elas compram, elas estudam, elas trabalham, elas poderiam ir muito se elas fizessem tudo por ali, pensando nesse dinamismo, não quero dizer, até já tive essa discussão com o Kleber uma vez, que a gente vai fazer centros independentes, onde você não vai comunicar centralidades, mas você ter muitas pessoas habitando o centro e utilizando esses espaços, claro que elas vão sempre ter que recorrer a outro, tem centros complementares, mas quando a gente potencializa espaços que já tem uma chama de centralidade, já tem infraestrutura adequada, a gente fortalece muito mais e a gente dinamiza a cidade como um todo. Né? Então, eu chamo a atenção para esse dado dessa população que está ali, que habita também a margem do centro. E, para finalizar, eu coloco aqui para pensar, né,
que o planejamento urbano, e aí não é restrito aos urbanistas, a gente tem aí, vai ouvir agora, né, o Edmilson, que está trabalhando no planejamento urbano, então, assim, são diversas áreas, não são só os urbanistas, para pensar que o desafio do planejamento urbano é fazer esse exercício do compartilhamento do território, né? O território não pode ser só para uma classe, não pode ser só para o automóvel, não pode ser só para a indústria, não pode ser só para circular. Ele precisa entender a diversidade desses atores e fazer um planejamento que realmente que esse território possa ser compartilhado, respeitando todos esses fluxos de usuários, de mercadorias, né? E indistintamente para todas as classes. E que toda intervenção no espaço público, ela deve expressar de maneira clara o impacto social desejado. Então, quando o Estado deseja, né, faz um planejamento, ou faz uma infraestrutura, ou faz um equipamento, ou leva um equipamento de uma área para outra, né? Eu mostrei ali a questão da Assembleia Legislativa, mas eu mesmo inicialmente trabalhei, quando entrei no governo do Estado, eu trabalhei num prédiozinho do centro, na Fonte Grande, que depois foi para a Enseada, né, em frente à Praça do Papa. Por quê? E depois foi para dentro de um shopping em Vila Velha. Então, olha só como o Estado consegue dinamizar também espaços, levando as suas sedes, né? Então, que toda intervenção, né, no espaço público, ela precisa ser olhada com cuidado, e a gente precisa entender qual é o impacto social desejado. E eu coloco como atenção aí olhar para essa obra do Portal do Príncipe agora. Qual é o desejo, o que está por trás, ou o que está muito estampado também. Mas quem ganha, né, todos ganham, quem perde, sempre tem alguém que perde, sempre tem alguém que ganha. Então, mas como que está ajustado isso, né? Preciso olhar, que nós, pessoas, usuários da cidade, tenhamos muita consciência de cada uma dessas ações colocadas pelo Estado e aqui quem está sendo beneficiado. E que a cidade ela não pode ser uma soma de privilégios individuais, né? Não pode ser atendendo a cada um, querendo fazer exatamente aquilo que quer, porque o espaço é público. Quando eu me aproprio de uma área, né, de um terreno que seja, ele está servido ali de uma infraestrutura colocada pelo Estado. Eu falo Estado, gente, não é governo do Estado, é Estado, né, enfim, maior, né, o poder público aí, e que se cada um pensar de forma individualizada, a gente tem uma cidade caótica. Então, a necessidade da gente entender essa cidade, pensar em planejamento urbano e apropriação de espaços de uma forma que seja mais coletiva e que produza realmente, que ajude a diminuir a desigualdade social, possibilitando que todas as pessoas tenham acesso, né, a todas as condições, desde uma árvore, né, na sua rua, como tem vários bairros mais nobres não, né, mais ricos, porque nobres as áreas são, mas como tem árvores, né, em canteiros de avenidas, em alguns bairros mais sofisticados, em detrimento de outras áreas muito mais áridas, em bairros menos favorecidos economicamente. Então, essa era a minha fala, espero não ter me alongado e ter sido clara. Fico aí para o debate. Obrigado, Letícia. Bom, agora eu passo a palavra ao professor Edmilson Felipe. Tempo de 20 minutos aí, mas sem interrupções, né? 20 minutos. Pessoal, eu queria agradecer muito mesmo ao convite por poder estar discutindo essas questões, né, da questão da metropolitana, a questão do centro, e também privilégio a gente poder assistir uma aula, como foi essa da Letícia. Então, eu queria agradecer. Na verdade, é o seguinte, as colocações que eu vou fazer aqui, elas são muito próximas às questões que a Letícia colocou. Eu queria, assim, eu também vou fazer, vou discutir um pouco dessa questão metropolitana, né, e depois voltar mais também para a questão do centro de Vitória, né? Em primeiro lugar, eu acho que um dos grandes desafios que a gente tem
e aí aplicando diretamente a problemática da região metropolitana, é que a gente ainda precisa discutir muito, a gente ainda precisa aprender muito, e a gente precisa muito testar, né, novos modelos de governança. O que acontece muito claramente é que a gente tem toda essa problemática das cidades e essa toda problemática metropolitana, e a gente consegue entender como que os desafios são formados, como que os desafios surgem, como que eles se passam por metamorfoses, como que os desafios se transformam, mas a gente não consegue, ou a gente não conseguiu até hoje, ter uma discussão na mesma profundidade que a gente tem dos desafios, a gente não conseguiu ter uma discussão do modelo de gestão da cidade, o modelo de governança da cidade. E esse modelo de governança, ele se torna muito mais complexo quando a gente começa a discutir regiões metropolitanas. Se a gente olha para os estudos das regiões metropolitanas, e a problemática da formação das regiões metropolitanas, a gente tem dois lados, né? A gente tem histórias de municípios que quiseram e fizeram tudo para participar de regiões metropolitanas, e a gente tem, por outro lado, também municípios que têm medo de participar de região metropolitana, porque à medida que ele participa, vários processos de decisão saem da competência do município, passa para uma gestão metropolitana, e aí alguns municípios em algumas áreas são temerários em perder, né, quando passam a participar de região metropolitana. Então, assim, a gente tem muito claramente a lógica dos desafios, mas a gente não avançou na mesma discussão na governança, no modelo de governança da região metropolitana. E essa é uma problemática que acompanha a antiga Grande Vitória e hoje a região metropolitana da Grande Vitória. Essa problemática da gestão, da governança, é absolutamente complicada. A gente sabe, por exemplo, do PDUI, que é um plano de desenvolvimento para a região metropolitana extraordinário, que foi feito com muita competência, foi feito com muito estudo, que tem proposições fantásticas, mas ele esbarra na governança. Né? O que trava hoje não são as ideias que estão no PDUI, o que trava no PDUI é a própria governança, que ela não está pactuada, completamente pactuada. E a gente tem um pouco da questão principalmente da metropolitana, é que a gente tem os municípios que compõem a metropolitana, às vezes os municípios agem como cooperação e às vezes os municípios agem como conflitos e como disputas, né? Então a gente tem um pouco dessa realidade da região metropolitana da Grande Vitória, que a gente tem Cariacica, Vila Velha, Serra, Guarapari, e às vezes esses municípios cooperam em algumas áreas, e às vezes esses municípios se degladiam e disputam em outras áreas. Então a gente vai entender que o fato de ter um plano é absolutamente importante, mas a gente precisa avançar na problemática da governança e em pactuação, certo? O que está muito, muito evidente hoje é que falta um pacto em torno do plano, né? Falta uma unidade em torno do plano, e eu acho que a gente vai precisar hoje, e vai precisar mais ainda ao longo do tempo, discutir a problemática do modelo de gestão da região metropolitana. Esse modelo de gestão a gente precisa descobri-lo, reajustá-lo, reconfigurá-lo para que ele possa efetivamente funcionar. Então, quando a gente tem aquela premissa, né, de que a gente não pode discutir o centro de Vitória sem discutir a questão
da metropolitana, isso é muito claro. Não dá para discutir o centro de forma isolada, sem todas essas considerações e esses elementos que a Letícia colocou. Então é o seguinte, a própria governança do centro e a gestão do centro, nesse sentido, ela também precisa passar por um processo de discussão e de pactuação. Porque, de uma forma geral, é um desafio pensar que Vitória tem que assumir tudo isso sozinho, né? Então, assim, ainda mais que convergindo muito com o que a Letícia colocou também, dessa questão seguinte, o centro é um espaço compartilhado, é um território compartilhado. E ele não é compartilhado apenas com moradores do município de Vitória. Ele é compartilhado com atividades e pessoas dos outros municípios também, né? Então se o território é compartilhado no seu uso, ele tem que ser compartilhado também no seu planejamento. Então precisa haver uma pactuação muito mais refinada para isso. E, de novo, a gente conseguiu até hoje entender muito bem a questão dos desafios, dos problemas, mas a gente não conseguiu ainda avançar e entender muito bem a questão da gestão e da governança. Então, esse é um ponto. O outro ponto que eu queria colocar é que o processo de desenvolvimento econômico, ele é, por si, um processo contraditório, muito contraditório em algumas questões. Assim, o processo de desenvolvimento ele não é linear, no sentido que ele só avança no sentido de melhoria, ele só avança no sentido de progresso. Não. O processo de desenvolvimento, ele é um processo de transformação, e esse processo de transformação, ele gera, sim, várias contradições. Ele gera, sim, vários desafios e várias problemáticas. A grande questão é que a gente não pode ter, vamos dizer assim, um distanciamento da política pública em relação às contradições geradas pelo processo de desenvolvimento. O que eu quero dizer com isso? O processo de desenvolvimento é um processo necessariamente de mudança. E à medida que ele promove mudanças, ele gera contradição. Então a gente precisa de uma política pública muito próxima, muito antenada, muito colada e entendendo esses processos contraditórios do próprio processo de desenvolvimento para atuar sobre esses processos. Quando essa política pública ela não acompanha isso, ela vai se distanciando, e quando ela tenta intervir, esse processo de contradição já está enorme, já está mais complexo. Então, a gente precisa de uma política pública antenada com os processos de transformação para que as decisões de políticas públicas sejam aderentes, coladas a transformações a hora que ela está acontecendo. E não deixar acontecer toda a transformação para depois a gente tentar achar a solução. Que fica mais complexo. Então, hoje, a gente tá nessa questão. A definição de políticas de intervenção no centro de Vitória, hoje são muito mais complexas, porque elas precisariam ter sido lá em 80 e 90, quando começou o processo de transformação. Né? Só que os processos de transformação aconteceram, a política pública de compensatória não aconteceu, e aí a gente tem 20 anos, 30 anos agora para poder resolver. Então esse é um processo complexo. Então, assim, o processo de desenvolvimento, ele gera essas contradições e exige, por ele mesmo, políticas antenadas, próximas, aderentes ao processo de transformação. E quanto mais distante for isso temporalmente, mais complicado fica. Então, o processo de desenvolvimento ele é tanto um processo de mudança, quanto ele, por si só, é um processo que promove deslocamento das dinâmicas. Esse processo que a Letícia colocou muito bem, como que essa questão das novas centralidades, dos novos espaços estruturados,
a gente entende exatamente dessa forma. A pegada que a gente tem do lado econômico, que ela é um pouco diferente. Então, a gente tem esse processo de deslocamento. Esse processo de deslocamento é um processo natural do processo de desenvolvimento, de procura de novos espaços, por várias coisas. A primeira delas é que o processo de desenvolvimento significa a incorporação de novas tecnologias sempre. Ele sempre está atrelado à incorporação de novas tecnologias. E, às vezes, essas tecnologias vão exigir infraestruturas de construção que vão, à medida que essas tecnologias avançam, elas se tornam incompatíveis com modelos de construção anteriores. Então, por exemplo, se a gente precisar de colocar toda a infraestrutura de internet em alguns prédios, vai ser muito difícil de fazer. E aí, qual é a lógica que se prefere? Lógica que se prefere é fazer, não, a gente precisa de uma outra estrutura que comporte essas novas tecnologias. Então, essa compatibilização é muito difícil de fazer. A gente sabe de prédios, por exemplo, prédios mais antigos que ainda suportam repartições públicas, que levar internet para cada computador, levar servidores para cada estrutura de servidores para cada um, para acesso remoto nesses prédios, precisa de uma criatividade e precisa de uma engenharia para poder fazer isso, porque nesse ponto já houve descoplamento entre a infraestrutura tecnológica e a infraestrutura da construção. E aí, nesse processo, há a busca de novos espaços para construções de outras estruturas que suportem essas tecnologias. Esse é um processo dinâmico e ele não para. Daqui a 50 anos, 60 anos, as pessoas vão estar discutindo outras tecnologias e outras centralidades que surgirão nesse processo dinâmico. E aí, o que vai se tornar o centro tradicional pode ser hoje o que a gente tem hoje como dinâmico, vai virar o tradicional daqui a décadas. Então, esse processo é um processo ininterrupto, eu vou usar uma expressão de Schumpeter, que ele destrói e cria, um processo de destruição criadora constante e que a gente não consegue controlar exatamente para onde vai. Então, o processo de desenvolvimento, ele cria novos valores, novas formas de fazer as coisas, novas formas de comercializar, novas lógicas econômicas, e essas novas lógicas e novas tecnologias, elas se assentam numa infraestrutura. E, às vezes, essa dinâmica ela é difícil de se assentar em infraestruturas que foram construídas para outra lógica. Então, elas vão precisar de uma outra lógica e vão precisar de uma outra infraestrutura. Então, esses deslocamentos do processo de desenvolvimento passa também por compatibilizar novas tecnologias com novas estruturas. E esse é um desafio. É por isso que, à medida que isso acontece, esses locais, essa dinâmica de deslocamento, a política pública precisa ir atrás dele para onde ficaram esses vazios e onde ficaram de onde saiu esses deslocamentos, o que fica nesse lugar. Né? Às vezes isso vai saindo aos poucos, e o que fica? Então a gente precisava de políticas públicas antenadas para não demorar muito a entender o que fica e dar nova dinamização a esses lugares. Então, o processo de desenvolvimento ele é contraditório nesse sentido. Ele vai procurar sempre espaços novos, ideias novas, tecnologias novas para se posicionar. Então, isso aconteceu em relação ao centro, aconteceu historicamente no Brasil em vários centros, e isso vai acontecer ainda 60, 70, 80 anos, isso vai acontecer em outras localidades que hoje a gente entende como dinâmicas. Então, é preciso a gente fazer um esforço muito hercúleo de entender quais são as novas vocações desses espaços que conformam uma estrutura física que não é mais compatível com as tecnologias
que surgiram depois. Então a gente precisa de entender quais podem ser as novas vocações para esses espaços. É por isso que tornar a trazer para eles o que foi deslocado é muito difícil, porque esse processo de deslocamento foi em busca do novo, foi em busca de outras compatibilizações. Então a gente precisa pensar o que é que fica e quais são as novas vocações desses espaços. O problema todo, também como a Letícia colocou, é que quando existem esses processos de deslocamento, esse processo de deslocamento carrega um monte de coisa. Carrega muita coisa, carrega os serviços públicos, carrega os serviços, carrega parte do comércio. Então, esses deslocamentos dinâmicos, eles são desequilibrados, porque quando eles deixam um local, ele deixa esse local completamente vazio desses serviços, completamente vazio desses comércios, e aí até um ponto em que se torna desafiador até continuar morando nesse local. Se torna desafiador o comércio nesse local, e se torna desafiador também continuar morando nesses locais. Então, e aí há esse processo, por exemplo, de mudança da demografia local, há essa mudança no acesso das famílias, a quais serviços as famílias existem nesses locais e para onde elas precisam deslocar para acessar esses serviços que são prestados às famílias. Então, à medida que isso acontece, por exemplo, a gente também cria, esse processo é tão dinâmico que ele cria novas demandas, novos tipos de serviços, né? Eles criam novas necessidades nas famílias. E essas novas necessidades em que as famílias são completamente bombardeadas por uma questão de mídia, por uma questão de novos estilos de consumo. Esses novos estilos de consumo e esses novos serviços raramente estão nesses lugares que eram dinâmicos anteriormente, mas perderam essa centralidade. Então, as famílias, para acessar esses novos serviços, também precisam se deslocar para outros locais. Então, a gente precisa muito discutir as novas vocações para esses locais e a pactuação disso. A pactuação disso. Por que ele é um processo desequilibrado? Porque ele não tem medida de equilíbrio, vamos dizer assim, ele não tem medida de até onde deslocar. Esse dado, por exemplo, que a Letícia trouxe das quantidade de imóveis vazios, a gente sabe que muitos desses imóveis não têm condições mais também alguma de serem usados, serem habitados. Então, esse processo de deslocamento, ele é destruidor também. Ele é destruidor, por isso que ele é desequilibrado. Isso a gente precisa colocar sempre. O processo de desenvolvimento não é um processo equilibrado. Ele é um processo desequilibrado, é por isso que ele necessita de política pública de intervenção latente, ali, aderente à medida que o processo está acontecendo. Então, por exemplo, a gente tem novas lógicas comerciais, como eu falei assim, a gente tem novas lógicas de consumo das famílias, novos serviços, novo estilo de consumo. A gente também tem uma nova lógica de comércio. Os comércios hoje eles têm uma nova lógica de funcionamento, eles têm novas lógicas de atração de clientes. A gente tem uma outra lógica de deslocamento, hoje muito centrada no carro, e como a Letícia colocou, isso é um problema no centro. Então, assim, compatibilizar essas novas lógicas que se sobrepõem às anteriores e compatibilizar isso com uma infraestrutura que foi dinâmica há anos atrás é um processo completamente complexo. E a gente precisa debatê-lo muito como fazer. De novo, para isso, a gente precisa de pactuação em torno de entender as novas vocações possíveis e entender qual o novo modelo de governança que vai ser necessário para isso, que é difícil, o que é complexo de fazer.
de qualquer forma, precisará muito de haver incentivos mesmo. Haver incentivos fiscais, incentivos não fiscais, incentivos, por exemplo, espaciais, né? De outras formas também, para esse processo de redinamização no centro. Então, assim, sem uma identificação clara da nova vocação, sem a identificação nova do impacto e sem a identificação nova da governança, a gente vai ficar muito lidando com coisas completamente complexas, sem que a política pública de intervenção esteja no mesmo nível desses desafios. E, por fim, eu só queria colocar também de que a gente precisa, de alguma forma, construir pactuação entre os municípios que se tornam, às vezes, muito conflitantes e degladiando-se em algumas questões, né? Voltando à questão lá dos municípios. Então, a gente precisa pensar o centro a partir da metropolização, mas que a gente precisa construir pactos entre os municípios. Então, a gente entende do lado da economia de que a gente precisa entender o processo de redinamização passa necessariamente por entender as demandas locais, como que essas demandas locais se transformaram ao longo do tempo, quais são essas demandas hoje, e estudar as possibilidades de colocar serviços que suprem essas demandas nesses espaços. De novo, não é nada de tentar tornar espaços independentes e autônomos, como a Letícia colocou, concordando com ela, mas a gente não dinamiza sem levar serviços públicos e serviços prestados à família. A gente não dinamiza sem levar serviços. E esse levar serviços é uma questão assim de vários contornos, né? Então pega serviços, por exemplo, pega os serviços de lazer, por exemplo, voltado para a questão das praças, né? Como é que se ocupa uma praça de uma forma que pelas famílias e pelos serviços? O que é dessa lógica que existe de novas formas de demanda das pessoas de ocupação das praças e o que as praças oferecem, né? Então, esses serviços todos, que não passam só por serviços públicos, serviços às famílias, mas passam pelos serviços de lazer do ambiente também, esses são elementos que precisam ser discutidos. Então, a gente precisa muito entender quais são as demandas de serviços de quem habita no centro e em torno dele, para a gente entender como que a gente pode levar serviços para lá e partir daí para o processo de dinamização. Então, assim, são questões que eu queria deixar aqui, né, para debate, e aí a gente pode ir desdobrando, né, cada um desses pontos à medida que todo mundo for compartilhando a sua visão. É isso aí e obrigado. Obrigado, professor Ednilson. Bom, alguém tem perguntas? Para Letícia, Fala, o Ednilson. Bruno. Kleber? Bruno. Oi. Vamos. Pode falar, Kleber. Vou falar. Eu coloco uma coisa interessante, que é alguma coisa que tem discutido, o fracasso dos projetos de governança metropolitana. Mesmo que os vários projetos foram feitos, independente do plano, né, projetos de gestão, né, dos conselhos metropolitanos, da Grande Vitória, todos, ou eles têm uma composição deformada, ou eles não têm potencialidade, ou não têm um esforço público de criar um acordo, tanto do Estado e do parte dos municípios. Por exemplo,
É inaceitável que o Estado controle o sistema de transporte público da Grande Vitória através da CETUB sem a participação dos municípios. Isso é inaceitável. Inaceitável que o Estado faça um projeto feito no Portal do Príncipe, cortando um pedaço da cidade de uma forma agressiva e violenta com a cidade. É inaceitável que o sistema de saneamento seja gerido pelo Estado e não pelo consórcio dos municípios. É. Nós temos base jurídica para isso, né? Mas nós não tivemos coragem política de entender que a gestão, e aí a gestão dos serviços, gestão das praças, dos parques, gestão do trânsito, gestão dos táxis, dos ônibus, tinha que ser coisa. Não pode ficar na mão do Estado. Isso é uma gestão partilhada, o Estado, os municípios e a população. Isso é uma coisa que claro que é forte, senão nós vamos bater a cabeça na testa. A outra coisa que eu quero perguntar a vocês é o seguinte: uma cidade cada vez mais menos industrial, cada vez mais uma cidade que a demanda, que a infraestrutura é muito menos física e muito mais virtual, certo? São os acessos à internet, ao trabalho em casa, certo? Essa primeira mudança que nós tivemos do centro para a região norte teve uma grande estrutura portuária exportadora da Vale, SST, coisas desse tipo. O que você acha agora, com esses novos perfis que podem acontecer no crescimento do setor da economia de serviços qualificados, baseados nas novas formas de gestão informática, como é que o centro poderia absorver esse tipo de coisa? Porque aí a infraestrutura não é mais do carro, não é mais das grandes indústrias, mas é de pessoas, de qualificação ambiental e uma infraestrutura basicamente de internet. Então, essa é uma discussão muito interessante, né? Na verdade, é o seguinte, a gente tem experiências, por exemplo, de instalação, tentativas de revitalização de centros a partir da instalação mais pela lógica tecnológica, né? Não exatamente um parque tecnológico, mas um sistema, né? Um sistema de empresas e de pesquisas baseado na questão da infraestrutura, das infovias, né? das infraestruturas de internet de infovias. Então, a gente tem muitos casos que são interessantes sobre isso, e uma das coisas muito interessantes seria incentivar isso no centro, criação eu estou lembrando lá do termo que existe lá para Recife, é porto digital, né? Que é o termo que existe para lá. Mas, assim, seria interessante, num processo dessa centro de pesquisa voltado para, usando tecnologias avançadas que não dependessem da infraestrutura física, logística de carro, tal, para desenvolver projetos para resolução do próprio local. Né? Então, isso poderia ser através de política pública ou através de edital, alguma coisa assim, mas a instalação desse centro de pesquisas baseado nas questões de infovias, de novas infraestruturas mais modernas de serviços, e que incluísse nele o desenvolvimento de projetos com o uso de tecnologia, com o uso intensivo de tecnologia, voltados para a resolução dos problemas locais. Então, a gente tem uma série de questões, por exemplo, envolvidas no centro e no entorno dele, que são a questão, inclusive, dessas comunidades adjacentes que a Letícia também colocou, que poderiam ser alvos de projetos desenvolvidos pelo esse próprio centro de pesquisa e no centro, e que também, é claro, abrigasse empresas voltadas para as questões de tecnologia, mas desenvolvimento de projetos de uso intensivo de tecnologia para resolver questões locais. Acho que essa seria uma coisa a ser discutida. Posso falar? Claro. Eu vou começar pela governança antes de falar só o que o Kleber falou. Essa questão da governança, obviamente, ela é fundamental,
né? Foi algo que a gente discutiu muito na época da elaboração do PDUI. E não houve um desejo na época do Estado mesmo em fazer com que se estabelecesse um novo modelo de governança, né? Embora na época a gente tivesse ensaiado algumas possibilidades, mas eu já vejo essa governança ideal, compartilhada, todos os prefeitos vão sentar e vão discutir, vão chegar, por exemplo, em prol de que o centro de Vitória ele é importante, todos nós vamos investir. Eu acho que só se tivesse assim viesse algo, uma onda muito iluminada para fazer com que isso efetivamente aconteça, sabe? Eu assim, a pouca experiência que eu tenho ali, né, dessa época de plano metropolitano, que a gente fez, está lá, está na lei, os prefeitos receberam os planos, tem o macrozoneamento. Eu não sei se necessariamente, se mesmo que tivéssemos mudado, sabe? Não, porque esse formato de governança metropolitana, ele é discutido há muitos anos, em muitos lugares, embora a gente eu acho que não existe um formato único, né? Talvez um consórcio aqui para uma determinada função, um outro pacto ali para resolver um determinado problema, mas eu não acredito muito, né? Posso estar completamente equivocada, num modelo de governança como ele, alternativa para as coisas acontecerem, sabe? Acredito que um desejo, por exemplo, do prefeito de Vitória, e com o auxílio do governo do estado, era possível sim se investir em infraestrutura para o centro, né, fazer a própria prefeitura de Vitória começar a aplicar os instrumentos, por exemplo, da APEUC lá para tentar recuperar prédios vazios. É fácil? Não é fácil, demora muito tempo, né, é super complexo, mas tem que começar, tem que tentar. Eu não vejo nem essa tentativa, né, posso também estar enganado. Mas, assim, se o próprio prefeito quer, se o próprio governo, com o apoio do governador para aquilo que é necessário, acho que é capaz de fazer mudanças, assim, sem que a gente fique só carregando para uma desejada governança metropolitana, que é muito esperada, mas que não vejo possibilidade de implementar. Né? Não vejo agora, pelo menos, não consigo imaginar o governo do estado sequer está dando atenção para o PDUI, mudou a gestão, o plano acabou, está lá, né? Agora a gente vai fazer outros planos, porque eu também quero ter minha marca de planos, e vamos ter 9 planos de desenvolvimento regional agora, o PDUI foi do outro governo, né? Então, há todo um problema de governança que eu acho que não sei se o modelo vai funcionar. E eu acredito muito mais nesse pacto, nesse entendimento mesmo, assim, sociedade, cobrança, entendendo aquilo que, sabe, por que existe o investimento aqui, por que está sendo feita tal obra ali, cobrando, entendendo e planejando e ativando esse funcionamento da cidade junto, sabe? O Ednilson falou aí, por exemplo, da gente descobrir qual a vocação do centro, né? Eu fico muito na dúvida, a gente descobre antes, assim, né, o que o centro é agora, mas se a gente possibilitar infraestrutura, habitação, o que isso pode virar? Né? Talvez deixar acontecer também, e aquilo pode potencializar a partir do momento que você tem condições de fazer com que as pessoas se apropriem desse espaço, né? E aí essa questão de não ter a infraestrutura moderna no centro, eu posso falar pouco dessa parte tecnológica, mas, por exemplo, não foi por isso que as secretarias que eu trabalhei foi mudando para outras centralidades mais novas. Não foi por falta de infraestrutura tecnológica, né, para o que o serviço público fazia ali. Pode ser para uma empresa de prestígio aí, de uma alta tecnologia, né, mas eu acho que esse trabalho aí, pegando um pouco do que o Kleber falou, nesse momento que a gente vive, onde a gente pode utilizar, né, cada vez menos grandes espaços assim, a tecnologia de né, você tá conectado ao mundo, né, isso eu acho que é possível no centro, né? Você tem uma tecnologia aí de, pelo menos, internet, moram muitas pessoas que estão aqui agora estão nos ouvindo, moram no centro, acessam, tem negócios no centro ainda existem empresas no centro conectadas aí, né, com o mundo. Eu acho que é uma oportunidade ainda maior
para o centro retomar o seu dinamismo, porque agora você não precisa necessariamente de grandes espaços, né, para você exercer suas atividades e se conectar com grandes empreendimentos. Então, era isso. Kleber acabou de avisar que teve gol do Flamengo aí agora. Bom, quem tá inscrito para falar é o Luiz Guilherme e depois o Ronaldo. Luiz Guilherme, pode fazer a questão. A Ara também pediu para falar, tá bom? Boa tarde. Boa noite, na verdade. Eu queria entender da Letícia se o Estatuto da Cidade pode ser aplicado de uma forma retroativa. Porque você tem um levantamento, né, dessas edificações abandonadas há mais de 20 anos, e que a lei já estava escrita, né, já tinha a aplicação da lei, mas não estava regulamentada pelas questões da legislação local, né? Mas visto que você tem essa necessidade de ocupação, tanto de pessoas desabrigadas, tanto de novos empreendimentos para esse espaço deslocado da cidade, se existe alguma possibilidade de você ter uma nova gestão em que você, pela legislação da Câmara Municipal ou pela Prefeitura, você possa imediatamente fazer a utilização desses prédios para novas atividades. E queria saber do Ednilson se esse novo modelo de gestão poderia ser algo como foi a prefeitura da Luísa Erundina, né, com essas pequenas prefeituras regionais em que você tinha essa participação popular, ou se ele acha que passa de uma adaptação desse território do bem, né, que a gente tem em Vitória, com a participação popular também. É isso, obrigado. Responde agora ou vai juntar mais perguntas? Como vocês preferirem, podemos fazer a pergunta. Quer responder logo? Pode. Bom, eu não sei se eu entendi bem, Luiz Guilherme, mas o estatuto da cidade, ele, né, basta ser regulamentado pelo Estado, pelo município, definidas as áreas, e ele pode ser implementado. É uma legislação, né, que o município pode aplicar. Tem mais gente aí da Prefeitura de Vitória que pode me dizer, a gente tem no plano diretor, né, de Vitória já, acho que algumas áreas demarcadas, alguns instrumentos previstos, assim, na lei, é só uma questão de aplicar, né, o levantamento de imóveis, eu acho que sim, tem uma conferência, eu não sei exatamente todos os passos da APEU, que eu sei que é bem complicado para aplicar, mas, independente, assim, eu não acho nem que precisa ser só desapropriação, talvez a própria retomada, né, desse dinamismo econômico, né, a partir da infraestrutura, da habitação, pode fazer com que esses prédios, os próprios donos desses prédios, ou outras pessoas se interessem em comprar esses prédios, não necessariamente só a desapropriação, embora a desapropriação seja muito interessante para a questão da habitação de interesse popular, né? Não sei se eu te respondi, senão você pode falar aí que eu tento de novo. É que assim, você tem pela lei um rito, né? Até chegar à desapropriação, você tem o PDU progressivo e outras possibilidades. Entender se é possível já acontecer a desapropriação, visto que você tem um prédio com 20 anos de desuso. Eu acredito que não, que tem que seguir os ritos. Você tem que seguir, sim. Primeiro você notifica, né? Depois você vai lá, aumenta o IPTU, vai aumentando o IPTU, você tem todos aqueles trâmites lá, os passos para chegar, não sei exatamente quais são, mas você desapropriar de imediato, não por essa regra do estatuto. Não sei se aí por interesse público, se aí existe algum outro caminho, mas não sei te responder, não. Bom, sobre a questão do modelo, né, que foi colocado, a gente não tem mesmo um modelo ex ante ideal,
achar assim, esse aqui é o modelo e vamos implementá-lo. A gente não tem. É um processo, é um processo de tentativa. E ao mesmo tempo é uma questão de ter que achar sem parar, né? Não dá para poder parar tudo, vamos achar o modelo e começar, né? Então é um processo de tentativa, de erros, de acertos à medida que as coisas vão acontecendo. A gente tem várias possibilidades, né? A gente tem os municípios podem trabalhar com consórcio, os municípios podem trabalhar com uma outra entidade, por exemplo, usando o contrato de programa. A gente pode passar por processo de descentralização de algumas atividades. Então, assim, não há ex ante, antemão, um modelo mesmo que seja o modelo de governança ideal. Mas o que eu estava colocando é que há necessidade de convergência entre pactuação e novos modelos de governança, à medida que a gente percebeu que os modelos de governança que atuaram até agora, eles foram falhos em fazer valer todas essas demandas. Essa demanda, por exemplo, essa discussão do centro, ela é bem antiga, e a questão da governança que dá conta disso ainda não foi encontrada. Sobre essa questão que a Letícia colocou, que eu acho que é interessante também, quando eu falo sobre a questão de achar a vocação, também não é achar ex ante, né, a vocação, mas é um processo também de tentativa. A gente sabe, por exemplo, pega a questão de tentativas que já foram feitas de transformar aqueles galpões do centro, né, em espaços culturais. Aconteceram alguns shows lá e tudo, né? Então estava acontecendo um processo de retomada ali, mas aí ele é contraditório também, porque tem ganhos e tem perdas e tem desafios, né? E tem também pessoas que não concordaram com aquele processo e tal. Então, assim, não é mesmo uma questão de achar essa vocação antes. Mas, por exemplo, a questão é que, uma coisa que é muito clara, é que o fato de ser capital também, durante um tempo, essa questão que a Letícia colocou também, que o Estado ele tem o poder de dinamização à medida que ele escolhe onde vão ficar as repartições, né? E à medida que ele carrega as repartições para um outro lugar e para outro lugar, ele revitaliza outra parte e cria contradições e dificuldades em outras. E esse foi um processo constante, então, que aconteceu. Então, à medida que esses elementos foram se deslocando, a gente precisava acompanhar isso desde a época dos deslocamentos. Hoje é mesmo muito complexo pensar nessa questão da vocação, mas a gente precisa achá-la, né? Mesmo que seja um processo de tentativa e erro à medida que a coisa vai acontecendo. A gente tem, por exemplo, em épocas que bloco de rua, que o centro se torna uma referência, a gente tem essa questão do Sesc à noite, né, que também se torna uma referência cultural. Então a gente tem que pensar nessas referências e formas de fortalecê-las para ver se está aí um pouco dessa nova vocação e dessa identidade. Bom, Ronaldo Frecchiani e depois a Clara. Sim. Boa noite. Boa noite. Na verdade, eu queria trazer também algumas questões, né, desse debate, e algumas, inclusive, vocês já até desenvolveram, né? A questão é a seguinte: quando é falado no problema da governança, na questão da pactuação, eu acho que a questão da governança, né, entre as instituições é uma discussão que a gente tem e que pode avançar um pouco. Agora, a pactuação dentro dos territórios, eu acho que é uma pactuação muito difícil. É muito difícil você falar em pactuação dentro de território, numa sociedade tão desigual
como a nossa produziu. Então, a hora que você vai discutir território, esses conflitos eles vão aflorar. A questão mesmo do centro, fez menção à questão das tecnologias, né? E depois também já foi emendado aí. Eu acho que as próprias tecnologias, né, que levaram a essa saída do centro, elas possibilitam, né, essa retomada do centro. Vocês falaram numa infraestrutura de comunicação, mas aí também a gente tem a infraestrutura de mobilidade, né, que já é possível a gente trabalhar isso, e que eu espero que a solução de mobilidade não seja a elevação de calçadas para criar rampa para a gente subir num caminhão fechado, né? Então, eu acho que o centro, ele mereceria, né? Aliás, a cidade, né, mereceria, os seus cidadãos mereceria um sistema de transporte mais confortável, e a gente poderia até mesmo dizer mais decente de ser usado, né? E dentro desse próprio processo, né, se houver um processo de retomada do centro da cidade, como o próprio Edmilson coloca, né, qualquer processo de desenvolvimento ele traz as suas contradições, né, e o centro ele tem uma dinâmica muito grande hoje, né, com todos os problemas que tem, e está dentro de uma dinâmica muito popular, né, de um comércio, das atividades. E uma retomada desse processo, ela tem que ser pensada muito bem, porque você pode também ter um novo processo, um processo de reexclusão novamente, inclusive com relação à questão da habitação. Eu tenho algumas dúvidas, até com relação, por exemplo, de aplicação de alguns instrumentos do Estatuto da Cidade, tá? Aplicado da forma bruta conforme ele está. Porque dentro desse processo aí, a hora que a Letícia fala, ela fala em condições de habitabilidade, né, ruins no morro, e com os prédios, com os imóveis vazios, né, na região do centro, tá? E mesmo com a aplicação dos instrumentos do Estatuto da Cidade, não necessariamente haveria um processo de reacomodação dessas pessoas ali. Eu acho que se isso não for pensado de uma forma muito cuidadosa, a gente pode ter um processo que, para frente, ele se torna mais complicado, tá? Essa a minha fala. Quem quer comentar? Letícia? Edmilson? Letícia. Eu concordo, Ronaldo, né, que é verdade, né, se a gente não cuidar, a gente, e o Estado também não quiser, desapropria e faz outras coisas, né? Ou exatamente como eu falei também, às vezes a própria retomada, se você começa a qualificar as infraestruturas desse local, ele pode ser apropriado assim como aconteceu, né, quando as pessoas saíram do centro para ir para outras áreas, pode acontecer de ter uma retomada aí e ser apropriado também pela elite esse espaço. Por isso eu coloco essa questão mesmo dessa população que está ali, que habita esse entorno dos morros ali e que tem que ter acesso a essa cidade, né? E aí, se acontecendo, né, a infraestrutura que o Estado aplique, aí que eu fico, né, quando eu falei lá no começo, a necessidade de regulação desse espaço infraestruturado para que todos tenham acesso, né, para que não deixe só o mercado se apropriar. Então, quando você leva a infraestrutura para um lugar, para isso existe as leis. Então, né, você vai lá, pega um espaço, tudo, parece utópico, mas está tudo na lei, né? Você pode, sim, pegar uma área infraestruturada e dizer, ó, essa aqui é uma zona especial de interesse social, né? Aqui eu quero habitação mista, aqui eu quero habitação popular, aqui você pode fazer seu empreendimento, sim, pode construir sua torre de luxo, parece utópico, mas por que é utópico?
Porque o mercado não quer, porque quem constrói ali não vai querer uma habitação popular do lado, quem é o dono da terra, né, de um terreno, vai falar, mas você vai transformar ZEIS aqui, agora como é que vai ficar meu bairro? Vai ficar perigoso, né? Esse é o discurso. É um discurso que a gente está cansado de ver em qualquer discussão de PDM, PDUI, enfim, né? É complicado, mas aí que está a regulação do Estado, a regulação do poder público em cima daquele bem que ele se apropria, desse bem público. Se ele se apropriou desse prédio aí agora, vamos fazê-lo, né, torná-lo um bem público em prol do interesse público também. É muito difícil, mas eu acho que não me parece muito difícil. É difícil por conta da discussão, por conta dessa herança que a gente tem, né, como eu falei, de apropriação de espaço pelo privado, uma herança escravocrata, não, tem população de baixa renda, está lá, é ela mesma, ela vai servir, ela vai descer, ela vai trabalhar na minha casa, enfim, né, é todo um processo histórico que a gente tem que superar, mas que eu acredito que se a gente não começa a colocar, né, não começa não porque ele é debatido, mas cobrar efetivamente e trabalhar pelo empoderamento mesmo dessa população, e aguardar menos só do poder público, né? E, infelizmente, não dá para fazer sem público. Também não estou colocando o público na lata de lixo, não. Eu acho que se não tivesse o Estado, né, esse poder público seria muito pior. A gente consegue regulamentar muita coisa, mas a gente também não acredito que a gente precise ter mais um movimento, né, e se organizando para contribuir, para fortalecer esse Estado em prol da própria população que precisa. Era isso. Professora Clara Luiza Miranda. Bem, eu vou falar mais para pensar alto, tá? Para dialogar um pouco com essa história, né, da destruição criativa, né? Me lembra essa proposição, a proposição também do Neil Smith, que é um geógrafo que criou aquele termo, né, da desenvolvimento desigual e combinado, trouxe para a Terra essa proposição. Ou seja, ele diz que há um processo de valorização do centro, que a gente conhece, que vai, né, até os anos 30, né, no máximo 40, mas a arquitetura moderna já vai investir na periferia, na zona, né, vazia, né, e com o tempo há todo um espraiamento da cidade, esvazia, né, o centro, aí ele desvaloriza, e paulatinamente se começa a reinvestir no centro e há todo um processo de revalorização. Aí ele diz, né, isso aconteceu, por exemplo, em Nova York, né, o processo nos anos 90, e também nas frentes aquáticas, São Francisco, nos anos 90, nos anos 2000, né, então há todo um processo, só que ele diz que é de propósito, e a questão aí, enquanto ele falava também, eu lembro, né, os centros, trazendo para Vitória a questão da descentralização. Os centros criados aqui na Grande Vitória não são centros, né, eu lembro, Campo Grande, um centro popular também. Laranjeiras, um centro você pode atravessar a rua como se fosse uma cidade do interior. Vila Velha, nem sei onde fica o centro direito, um lugar que a gente possa dizer que é central, né? Então, não foi buscando uma tecnologia que essas novas centralidades surgiram, mas sim, tem colocações que são condizentes, a questão, por exemplo, que o comércio vai buscar áreas que têm estacionamento, que vai fugir do congestionamento, vai buscar espacialidades mais confortáveis, né? Uma parte da descentralização ocorre porque as pessoas querem o trabalho mais perto das suas casas, né? Mas, de certo modo, às vezes eu me pergunto, né, que você tinha, né? Eu sou professora de História da Arquitetura, aí você vê o Jerônimo Monteiro lá nos anos 10, depois o Florentino Avidos nos anos 20, João de Santos Neves nos anos 50, antes dele, né, o Punaro Blé, interventor nos anos 30, eles pegavam os excedentes do café ou do que seja, implantar e faziam uma transformação urbana.
E a gente não vê mais isso, né? A gente até viu, por exemplo, teve toda aquela migração para o São Pedro e foi lá aquela intervenção custou uma dinheirama para fazer aquele aterro, né? Então tem um trabalho de uma aluna mostrando que realmente a intervenção ali foi altíssimo o valor daquela intervenção. Ao mesmo tempo, todo um conjunto de aterros indo em direção, né, às praias, às pontes, né? Então, teve sim, mas essas intervenções ficam, de certo modo, diluídas, né? Não são mais concentradas, é necessário essas intervenções, né? De qualquer modo, resultou nisso. Em centros não muito bem qualificados. Jesus. Parece eu na hora que eu entrei, né? De qualquer forma, a gente tem umas cidades espraiadas com centros não qualificados que não nos trazem nem remota lembrança de uma área com centralidade, né? E ficamos nós buscando qual é a vocação. Entendi, né? O Ednilson explicou bem legal, né? Que não é entender, né, é como se fosse uma essência, né, do centro que a gente fosse revelar, deu para entender isso. E a nossa profissão, de certo modo, estou indo para fechamento, ela atua muito com modelo. Né? Por exemplo, um dos modelos que foi usado para a saída do centro é a ideia de polifuncionalidade, está lá num plano feito nos anos 70, PDI, eu acho que é o nome desse plano, né, que ele vai apostar na descentralização, né? A ideia de cidade radiosa, pegar a administração e levar para outra área, né? A área apontada em determinado momento foi Bento Ferreira. E aí a gente tem, por exemplo, condizente com a questão do Neil Smith, que é de revalorização da área central, né? No mesmo discurso, a gente teve no governo, vou citar os governos, tá? Luiz Paulo, a ideia da revitalização. Depois, no governo do Coser, teve vários processos com muito mais até ações de verdade, mas ações pontuais que não acabaram desencadeando. Por exemplo, o projeto Morar no Centro, foram 3 prédios reformados, num conjunto que já era centenário de prédios subutilizados ou abandonados, com 98 unidades, muito pouco. Né? Ao mesmo tempo, eu me lembrei aqui, que não é no centro, mas aquela área que eles recolocaram no PDU novo para uma zona tecnológica. Isso foi há 4 anos atrás. Ou seja, aonde está, as apostas para fazer os espaços, né? Porque se não tem vontade política, né, que é a tal da governança, não saem as coisas. Eu acho que a elite econômica, assim, eu vou dizer uma coisa que a Letícia falou, seus desencantos com a possibilidade dos governos municipais, deu para perceber isso. Eu tenho meu desencanto com a elite econômica, eu acho que ela não vai investir de jeito nenhum. Já tem anos aí, sabe? Ela não está interessada em investir para o desenvolvimento local. Está lá o espaço, e não foi porque ela não é polifuncional, porque realmente eu concordava com as pessoas que diziam que aquele espaço devia ser polifuncional, não ganhou isso, mas o espaço é pequeno o suficiente, se fosse feito para, vamos dizer, desdobrar desenvolvimento para o entorno e as pessoas morarem nas bordas daquele espaço lá de Goiabeiras, né? Eu acho que a gente está num impasse, porque as vocações estão realmente flutuando lá, tem o pessoal da economia criativa, tem várias, sabe, a vocação está lá, assim, dizendo, me descubra, né? E os prédios vazios, precisando para ser locação social, e o meu desencanto já é com a elite. Além de somando com também, né, a gente vê que a questão municipal, as circunscrições, os interesses, né, vamos ver se em algum outro momento, que espero que aconteça, né, mas é isso, eu acho que, para fechar mesmo, né,
eu acho que a Terra funciona um pouquinho diferente. Eu acho que esses modelos que a gente aplica nem sempre estão ligados realmente com tecnologia, são apostas, são desígnios, né? E às vezes desígnios equivocados, inclusive, né? Tem alguns desses que a gente propôs que não funcionaram, né? A cidade radiosa, por exemplo, você tirar o centro do centro e jogar para a cabeça de algum lugar, aconteceu com Porto Alegre, aconteceu com Salvador, e a Aécio Neves cometeu o equívoco de fazer isso depois de ter todo... né? Obrigada, desculpa. Qualquer coisa. Obrigado, Clara. Alguém mais quer fazer algum comentário? Senão a gente vai encerrar. Eu posso falar em cima da Clara? Clara? Claro. É só para esclarecer, né, cara, não é um desencanto com os governos municipais. Assim. O que eu quis dizer é nessa governança coletiva, claro que sem governança não funciona, mas assim, desejar que essa governança metropolitana, que todos os prefeitos, eu quis dizer, a união desses prefeitos em prol de um bem comum, como, por exemplo, o centro, né, sentar todos os técnicos que a gente consegue, no PDUI, o Bruno, aí eu acho que pode confirmar, na parte técnica, a gente não teve problema nenhum na elaboração do plano, problemas assim, de mobilizar. Teve muita discussão, uns concordavam, outros não, mas de mobilização, de sentar na mesa e discutir, a gente discutiu e muito técnico, né? Tanto que eu acho que tecnicamente o PDUI é muito melhor do que, né, na sua aplicação, porque não tem a governança. Então, o meu desencanto ficar aguardando essa governança metropolitana ideal acontecer. Eu acho que aí tem que ser muito, acho que Ednilson falou isso, o Kleber também, muito mais pontual. Algumas coisas vão ter que ser acordos entre um município e outro, para determinadas funções públicas, né? Mas uma única governança que dê conta de tudo, de toda a questão metropolitana, eu acho mais difícil de acontecer, porque acho difícil que esses municípios todos, os governantes todos, sentem e consigam traçar uma linha comum. Seria excelente, é um ideal, mas até hoje não aconteceu. Então, isso que eu acho que é o complicado. Mas eu tenho desencantamento com o mercado completamente também. E o que eu aguardo, desejaria, era exatamente que com essa retomada de habitação no centro, aqueles 3 pontos que eu coloquei, o desejo do Estado de voltar com o poder público para lá, né, com as funções de serviços públicos para lá, melhorar, qualificar a infraestrutura existente, né, e potencializar ali o poder local, seria não para atrair um investimento do mercado de elite, mas que a gente pudesse realmente dar possibilidade a esse mercado que não é de elite, que também precisa de espaço, inclusive para o comerciante que trabalha e mora no Morro de Vitória, né, no Morro ali da Piedade, da Fonte Grande. Então, realmente possibilitar esse espaço para uma ou para um outro público. Pode ter também elite, mas não necessariamente não excludente, né? Isso que eu quis. Letícia, eu só queria colocar uma coisa. Eu também concordo com você de que se depender de prefeitos em si, não vai, né? Eu acho que, por exemplo, a gente tem tentativas de construção de consórcios em que o próprio via escritório de projetos, via secretaria executiva, em que o processo de decisão não está na mão dos prefeitos. Eu acho que teria que tirar mesmo o processo de decisão da mão dos prefeitos nesse sentido. Outro modelo que não passasse pela essa questão da centralidade da decisão na mão dos prefeitos. Eu concordo. Ainda mais numa governança metropolitana que a gente tem atualmente, que o Estado tem uma sobreposição em relação aos municípios. Fica mais difícil ainda, né, em relação ao Conselho Metropolitano. Bom, boa noite. Bom, eu queria agradecer aos convidados, Letícia e Ednilson. Se vocês quiserem fazer mais alguma coisa. Kleber, quer falar alguma coisa? Bruno, oi. Vamos fazer assim. Então, com a questão de governança, enquanto o governador do Estado achar que é prefeito de Vitória, não tem mais como governar, entendeu?
O sonho ainda estão na década de 30 de Jerônimo Monteiro de achar que são os governantes de Vitória. Define o transporte, define as obras, define tudo. Então, são donos do saneamento. Então, não passa pelos prefeitos, passa pelo governo do Estado. Tem que abrir o poder para poder os prefeitos conversarem. E primeiro o movimento é do Estado, entendeu? Nesse processo de abrir um pouco para uma gestão mais coletiva. 2-0, tá? Obrigado, Kleber. Dou a palavra para os convidados, se quiserem fazer alguma consideração final. Então, só queria agradecer o convite e me sinto privilegiado por essas aulas que aconteceram e que aprendi bastante. E que essa discussão ela é muito interessante e esse projeto é muito interessante também porque a gente precisa de várias e várias rodadas de discussão, né, para poder encontrar os caminhos, encontrar as ações. E é um processo, é aquela questão de mexer no avião enquanto ele está voando, né? É assim mesmo que acontece. E eu queria muito, muito, muito agradecer por ter aprendido bastante aqui hoje. Obrigado, professor Ednilson. Letícia. Também só queria agradecer a oportunidade, agradecer estar aqui com o Ednilson, um professor que eu admiro bastante. A gente já se encontrou algumas vezes aí no início da discussão dos planos aí, né, regionais. Obrigada pelo convite. Desculpa se eu falei demais, mas eu falo demais mesmo, gente. Tem que segurar minha onda, Bruno. A gente falar tempo, pode gritar. Mas obrigada também, um aprendizado sempre discutir. E estou à disposição aí, se alguém quiser perguntar em outro momento, alguma dúvida, aí para a gente discutir mesmo. Se perguntar, não porque eu não tenho resposta, mas para a gente discutir mais aí sobre um tema tão bacana. Foi ótimo. Muito obrigada. A gente que agradece. E, bom, a próxima vai ser no boteco, né? Porque a gente está precisando tomar uma cerveja aí urgente. Gente, obrigado a todos que participaram de mais esse evento aqui da Partido Centro. Em breve colocaremos aí nas nossas redes sociais para as novas aventuras aqui da Partido Centro. Tá bom? Obrigado, pessoal. Boa noite a todos.